Olá, o Saúde e Educação Especial de Natal está no ar e hoje tem muita coisa boa no programa. Fica comigo que o Saúde e Educação vai começar. O Saúde e Educação Especial de Natal está no ar e hoje quem está aqui comigo é a doutora Renata Tasca para falar um pouquinho sobre essa vibe de fim de ano, emoções, Natal, retrospectiva, planos para o futuro. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Vamos começar já falando do que esse momento de fim de ano traz para a gente, mexe com as emoções. Doutora, o que é emoção? Então, emoção é tudo aquilo, né, que uma situação que a pessoa está passando causa um sentimento, né, e aquilo remete a alguma vivência que a pessoa teve, a uma alegria, a uma tristeza, a uma dúvida, né, e faz com que a pessoa fique emocionada, então, tomada por aquele sentimento, né, isso é a emoção. E nessa época do ano, a gente tem um apelo muito grande para tantas coisas, né, e muitas emoções são suscitadas, né? E como lidar com essa emoção de uma forma positiva? Porque como você falou, essa época ela traz muitos sentimentos à tona, né? E como que a gente pode lidar disso de uma maneira que traga um saldo bom pra gente? Então, nessa época do ano a gente tem que perceber assim, que ao mesmo tempo que as esperanças são renovadas, né? Tem um apelo para a gente começar de novo, se organizar para o próximo ano, nós também temos uma euforia, né? Um imediatismo, como se em um mês ou 20 dias as pessoas fossem mudar totalmente de vida, né? E aí não é bem assim, a gente sabe que a gente precisa se organizar, né, parar para pensar nessas questões, como é que foi o ano, como é que não foi, a gente sempre faz esse saldo aí, né, se foi positivo ou negativo, mas uma maneira de lidar, né, com essas emoções é poder perceber que a frustração faz parte, né, de alguns objetivos, de alguns momentos aí que a gente passa, porque o que a gente percebe? Que as pessoas têm uma dificuldade de lidar com a frustração. Né? Principalmente nessa época assim que tem um apelo para a família, para alegria, né? E hoje eu acho que a gente está vivendo uma era da animação. A gente não pode mais ficar triste, que um pouquinho de tristeza já é depressão. Não é verdade, né? Então, assim, tem as pessoas que têm família, tem as pessoas que já perderam alguns entes queridos. Então, essa época, ela é muito conturbada por conta disso, né? E o final parece que assim, então acabou, vai ficar tudo para trás, eu vou acordar amanhã, não vou lembrar mais nada. Então, a gente lembra, né? E vai lidando. Que é uma continuidade, né? É uma continuidade, né? Essa ideia de fechar ciclo, acho que isso que o fim de ano traz pra gente, um ciclo está sendo fechado, mas um ciclo não se fecha sozinho, não é mesmo? Então, e às vezes assim, se fecha o ano, mas o ciclo precisa fechar dentro da gente, né? Então, a hora que ele fecha dentro, porque às vezes o ano termina e o ciclo não fechou. Ele não segue o calendário. Ele não segue o calendário, muito legal, não segue, né? Ele segue uma outra linha de funcionamento, né? Então, às vezes o ciclo fecha no fim de fevereiro, por exemplo. Talvez o seu ano comece em fevereiro, o seu ano comece em março, não se sabe, mas você tem um projeto, fechou aquele ciclo, como é que eu vou continuar? Né? Que objetivos eu vou colocar? Então, como é que é deixar o sentimento passar por dentro de você, conversar com ele, né? Porque se é uma coisa boa, a gente quer que aconteça logo, fica naquela euforia, vai viajar e fica contando os dias, é uma coisa legal. Se é uma coisa que é mais desagradável, a gente nem quer conversar com aquele sentimento, quer que acabe logo. E aí a gente engole. E ele sempre ele vai acabar sozinho. Pois é, a gente ele vai fica. Ter que lidar com vai ele. ter que lidar, pegar. Mesmo que seja Natal, Ano Novo, tem que lidar. Tem que lidar. E o jeito de lidar é ir olhando, isso tá me incomodando, mas como é que eu vou fazer? Então, vou ficar mais tranquilo, mais eufórico, vou ter paciência. E quem tá lá em casa agora assistindo a gente, que se sente pressionado a estar feliz, né? A entrar nesse momento de Natal, alegria, presentes, mas a pessoa não tá lá muito legal. Qual que é a sua dica? Então, é importante ela estar atenta ao que ela está sentindo, né? Prestar atenção de poder, não se também deixar levar por isso, né? Porque às vezes a gente se deixa levar e a gente entra num caminho mais depressivo, mas poder respeitar o que está sentindo, né? E aproveitar o final de ano, seja com amigos, seja com família, alguém que está por perto, né?
para poder passar esse fim de ano. Porque o que a gente ouve é assim, eu queria dormir antes do Natal e acordar só depois do Réveillon para não ter que passar por isso. Passar por isso o quê? O que está dentro de você, né? O que a festa te lembra, o que aquele momento suscita. Então, vai conversando com esse sentimento, vê o que ele tem para te contar. Né, o que ele tem para te propor para o outro ano, o que você pode fazer devagar, que pode ser diferente e te auxiliar nesse sentimento. E Renata, quando a gente não consegue fazer esse diálogo, quando você não consegue entender exatamente tudo aquilo que está acontecendo dentro de você, essa é a hora de buscar a ajuda de um profissional? Sem dúvida. À medida que você começa a ficar confuso, começa a perceber que está muito triste, tem dificuldade para fazer a sua atividade cotidiana, né? Da vida diária que a gente chama, né? E, tá difícil para trabalhar, tá difícil para levantar, eu não quero fazer tal coisa. Eu acho que vale a pena recorrer a alguém, conversar, trocar uma ideia, ver se é cansaço, porque nessa época de ano tá todo mundo cansado. Né? É difícil distinguir uma coisa da outra porque é uma correria muito grande, né? Então assim, é cansaço? Não, não é cansaço. Eu acho que está passando um pouco além do cansaço, está perdurando muito esse cansaço. Então é hora de prestar atenção e procurar uma orientação. Quando você fala aí de confundir o cansaço, seria esse cansaço com a tristeza que a gente às vezes acaba sentindo e não se permite sentir, né? A gente vive num momento que parece que proibido ser triste. Parece que o tempo inteiro a gente tem que estar disposto, tem que estar eufórico, tem que dar conta de tudo. O que é dar conta de alguma coisa, né? Então, por exemplo, você está no final de ano, está fechando um ciclo, a criança entra de férias, os pais estão trabalhando, tem presente, não sei das quantas, vai passar o Natal na casa de um, mas tem que na casa da sogra, e aí o almoço vai ser na casa da outra sogra, aí começam as questões familiares, né? Então, para que lado a gente vai? Bom, o ano novo é com os amigos, não é? Mas é na casa de quem? Isso vai causando um desgaste emocional que parece que as pessoas não se dão conta, porque isso é cansativo. Então, se isso perdura, né, acabou, aí as pessoas ficam tranquilas e falam, agora passou, né? E nem curtiram nem aproveitaram que é a época o que também, que tá ali, mesmo? Né? E vamos pegar um gancho nessa história do passa com quem, aonde e como lidar com isso, não é mesmo? Acho que uma conversa sincera do, passa Natal com uma família, passa o Ano Novo com outra família, mas às vezes não dá, às vezes a família está distante, trabalho, enfim. Como lidar com essa culpa? Então, tem que encarar, né? A outra pessoa às vezes vai ficar chateadinha, vai ficar um pouco magoada. Eu gostaria, por exemplo, passar com a minha mãe e não passar com a mãe do marido, por exemplo. Mas esse ano, bom, que combinado que a pessoa vai fazer? Né? Então, é a noite de Natal num lugar, o almoço no outro, ou o Natal num lugar, o Ano Novo no outro. E aí, é inevitável que em algum momento um dos dois vai sentir um incômodo. Se for um casal, pode ser que a pessoa não seja casada e vai falar, eu vou com um amigo, porque a gente só pensa, né? Não, eu vou ficar com os meus pais? Eu vou recorrer a quem? Como é que eu vou lidar com essa questão? Bom, eu vou ver aonde eu vou me sentir mais confortável, porque essa época do ano não é pra gente confraternizar, não é pra estar junto. Então faz sentido, às vezes você tá junto de quem te faz bem, de quem te acompanhou durante o ano, quem viu seus desafios, quem viu seus tropeços, quem acompanhou suas alegrias, né? E às vezes a família fica longe o ano inteiro, aí junta no final do ano fica aquela coisa, né? Como se fosse um protocolo a ser seguido, né? Porque fim de ano tem que ser exatamente com a família, com aquela mesa, né? Todo mundo sentado em volta e talvez a pessoa não tá muito naquele lugar. E aí assim, como é que é encarar isso, né? E tudo bem, o negócio é como for melhor pra você. É se sentir bem com aquilo que você decide. E junto com a pessoa que está com você, no caso, né? Porque esse é o trâmite, né, das relações, não é? E a cobrança? E a cobrança da sogra ou do pai, da mãe, dos irmãos, para que você esteja, mas a tua vontade é estar em outro lugar. Como lidar nesse momento? Olha, nesse momento não deu certo para estar junto, então eu vou voltar um outro dia, vocês entendem como que é, olha, porque a gente não tem o hábito de conversar daquilo que nos incomoda, é curioso isso, né? Eventualmente a gente faz uma tempestade, eu não vou falar porque a pessoa vai ficar magoada. Fala, olha, você pode até ficar triste, eu sei que eu gostaria de estar, vocês também, nesse momento não dá. E como que é que a gente vai lidar
com a frustração do outro e com a nossa própria, né? E no próximo bloco a gente vai continuar com esse papo, falando um pouquinho mais desses sentimentos e dessas emoções. O Saúde e Educação volta num minuto. Saúde e Educação está de volta e hoje é o nosso especial de Natal com a Renata Tasca, a psicóloga que está falando um pouquinho sobre as emoções, as expectativas para o próximo ano e como lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. A gente estava falando agora no bloco anterior um pouquinho sobre essa coisa de fim de ano, família versus amigos e ficar à vontade onde você está, né? Vamos falar um pouquinho agora da famosa retrospectiva, do que foi o ano. Todo mundo tem esse momento, né? Uhum. De olhar para trás, ver o que foi, o que aconteceu, o que conquistou, o que não conquistou. Isso é um olhar interessante, mas a gente tem que tomar cuidado, não é mesmo? Eu acho que é um olhar interessante, acho que, né, necessário até para você se dar conta de se você fez aquilo que você se propôs, e muitas vezes pode ser que não tenha dado certo daquele jeito que você imaginou, né? Mas o que eu acredito que é uma coisa muito interessante é poder valorizar o que você conseguiu fazer, né? Porque a gente tem uma tendência, às vezes, né, algumas pessoas, a valorizar o que você não conseguiu fazer. E aí a pessoa tem uma impressão que ela sempre não consegue fazer nada. E muitas vezes isso não é verdade, né? Alguns objetivos ou o processo de conquistar alguma coisa que você se propôs não funcionou daquele jeito, não deu tão certo, né? Mas você conseguiu conquistar muita coisa. E onde é que você guarda isso? Né? É sempre importante, porque no momento que tem um desencontro num objetivo que você teve, ou que a coisa não saiu como você queria, você pode recorrer a esse seu lado, que te ajuda, te acompanha e conquista coisas, para poder conversar com o outro e dizer, bom, calma, aconteceu um desencontro, é chato, não gostei, hoje eu fiquei chateado, então espera um pouco e vamos rever a rota, né? Como é que a gente pode aí continuar e persistir para conquistar o que se propôs, né? O ano de 2019, como um todo, ele foi um ano bem conturbado, né? Muitas emoções à flor da pele, a polarização começou ano passado, se arrastou ao longo desse ano, né? Então todo mundo ali muito defendendo pontos de vista, que é extremamente válido, mas entrando em muitas discussões. E aí, é a hora do perdão também? Então, eu acho que é a hora do perdão, mas um perdão que faça sentido, né? Não o perdão do protocolo, né? Porque eu acho que nessas horas a gente fica muito protocolar, né? É uma coisa meio cultural. Ah, então é Natal, agora, perdoa. Claro, né? Eu acho que a gente tem que rever a postura, né? Do outro, da gente, mas procurar entender o que é o perdão, né? O que faz sentido, como é que é conversar com aquela pessoa sobre aquele assunto. A polarização, ela nunca é saudável, né? Porque sempre dependendo de quem conta a história, você vai ter um ponto de vista, né? E a gente tem o meio do caminho, a gente tem outras coisas que surgem das diferenças e a gente se esquece que da diferença pode surgir muita criatividade, né? E no fim tem horas que a gente se prende ao oposto e esquece que às vezes o desencontro e o caos serve para a gente quebrar uma maneira de funcionar que não estava dando certo e que nos abre portas para outras questões. E nada é tão preto no branco, né? Acho que é importante falar isso, né? Uhum. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, nada é 100% bom nem 100% ruim, não é mesmo? Uhum. E a gente tem que ter a maturidade. É maturidade a palavra? Eu acho que é maturidade, é paciência, é humildade, porque muitas vezes você tem um pensamento como certo, à medida que você vai conversando com outra pessoa, ela te põe um outro ponto de vista que questiona aquela sua certeza, né? E é assim que a gente aprende, né? Se a gente não se deixar duvidar, não se deixar penetrar por outros pensamentos que não são os nossos, a gente fica estagnado. A gente fica só no nosso mundo, né? Só na nossa visão. E o mundo é muito grande, né, gente? O mundo é imenso. Tem muitas coisas para ser compartilhadas. Agora, vamos lá. E as famosas metas para o próximo ano?
como lidar com tanta expectativa também, né? Porque você começa a imaginar 1 milhão de coisas que quer fazer. Normalmente começa com a ideia do vou emagrecer, vou fazer academia, vou ler mais livros, e é um monte de coisa que você vai acrescentando nessa rotina que já é muito cheia de coisa. Então, aproveita, pega a sua retrospectiva, vê o que da retrospectiva você conseguiu fazer e procure ampliar o que você já está fazendo, porque o que acontece? Nessa época, então, o exemplo da academia é clássico, né? Acho que quem nunca, né? Então eu vou na academia, vou todos os dias na academia. Para e pensa, esse ano agora, né? Você foi todos os dias à academia? Deu tempo? Dentro da sua rotina, coube? Não, você conseguiu ir 2 vezes, ok. Melhor do que nada. Então, eu vou acrescentar mais uma vez. Então acrescenta mais uma. Vai ponderando as coisas, porque senão, eu vou todo dia. Aí você não vai todo dia, vai ficar chateado e vai desistir. Porque a gente esquece que no meio do caminho tem a frustração, a gente tem que ter paciência. Mas como a gente vive no mundo do imediato, se acontece um negócio que não está de acordo com aquilo que se propôs, fala, não deu certo, não quero mais. Né? A gente vê isso nos adolescentes hoje. Não é assim, gente, calma, só está começando. Né? Vamos ter um pouco de paciência com a gente. A questão do perdão, a gente tem que se perdoar antes de qualquer coisa, né? E ser benevolente com a gente. A gente às vezes não é muito benevolente com as pessoas. Usa a benevolência que você faz com o outro para você, né? Muitas vezes você vai ver que amplia o espaço, dá mais tempo, né? Tolerância, né? Acho que a palavra-chave para tudo isso é tolerância. Saúde e Educação vai para um rápido intervalo e essa conversa boa volta já. Saúde e Educação está de volta e hoje nós estamos no especial de Natal. A doutora Renata Tasca, psicóloga, está aqui conosco e falando em retrospectiva, você já esteve no Saúde e Educação, não é mesmo? Então agora vamos conferir a participação da doutora. Então a rede social, ela dita muito a moda, né? Como se a rede social soubesse o que é melhor para a vida de cada um. E aí a gente vê as pessoas muito perdidas buscando a referência na rede social. A gente tem poucos espaços como esse, por exemplo, de poder parar para pensar e discutir o que então é a busca por uma autoestima e o que é a busca por um ideal que será que pode ser alcançado, né? Que ideal é esse que eu tenho de mim? Né? Porque alguém quando começa com uma busca desenfreada, a gente vê então os distúrbios alimentares, uma menina muito magra, né? Que já tem ali uma dificuldade com a comida e nunca tá bom. Então a gente vai vendo que aquilo não se basta, né? Mas então tem a influencer que só trabalha com isso, é uma pessoa que trabalha com o corpo. Então quem não trabalha com o corpo e não só se dedica a isso, pode ser que tenha um outro tipo de corpo, não quer dizer que aquele corpo está ruim, né? Mas o corpo hoje é um lugar onde a gente descarrega todo o conflito, né? Emocional, e isso é pouco falado, buscado, né? Enfim, acho que pouco discutido. Discutido. Né? Até porque a busca começa na mente, né? Você se entender quem você é, aceitar o que você tem, né, doutor? A gente pode melhorar alguns aspectos que nós temos no corpo, existem vários recursos para isso. Eu queria que o senhor falasse da importância da busca por um profissional capacitado, de um profissional que possa fazer isso. Isso é muito pertinente o que você está falando. Sabe que atualmente, como a Renata falou, essa busca na rede social por um padrão estereotipado é ruim. E busca-se de todas as formas. Busca-se profissionais não muito adequados, não muito treinados para fazer aquele tipo de procedimento. Às vezes até a indicação do procedimento está errada. Entende? E o profissional não está adequado para fazer aquele tipo de procedimento. Então, já começa, entre aspas, começa torto, né? Então, a indicação está errada, o profissional está inadequado. É uma complicação. E nós estamos vendo hoje nas redes sociais pessoas deformadas, pessoas que estão com um aspecto caricato estranhos. Também já, né? Exatamente. Vamos falar, por exemplo, vamos preencher a região malar, porque a região malar preenchida disfarça o sulco nasogeniano, o bigodinho chinês. Nunca. A busca pela beleza.
esse também tá lá no top da listinha de metas para o ano seguinte, não é mesmo? Por que nós mulheres temos tanta essa preocupação e essa busca pela beleza? A gente às vezes se sacrifica bastante. Eu acho que assim, tem a ver com uma questão social, tem a ver com a autoestima, né? Com a questão também de ser super mulher, de ser aceita na sociedade. A gente tem hoje um apelo grande em relação a isso, né? Mas é importante pensar o quanto isso é saudável, né? E à medida que você vai poder lidar com todas essas questões e manter, né? Porque normalmente quer uma coisa muito rápido e não dá para manter depois, né? O que a gente dizia no outro bloco, a questão de ir fazendo devagar para se poder manter, né? Porque tudo, às vezes as mulheres acabam ficando bonitas, não para outra mulher virar e falar, então tem isso, tem aquilo, para ser reconhecida como pessoa, como se a gente fosse só um corpo, né? E a gente é corpo, mente, sociedade, né? Então a gente está inserida num contexto, né? E acho que essa beleza, esse se sentir bem começa antes de tudo na cabeça da gente, né? De entender toda essa complexidade que somos enquanto ser humano, não é? Pois é, né? É o maior desafio que eu acho que todos nós temos, né? Porque a gente nunca se entende totalmente. Sempre tem alguma coisinha que fica ali, que você fala, bom, o que será que é isso? Por que eu tô sentindo essa estranheza? Ou então, por que tá tudo tão maravilhoso, né? Desconfia e tem dificuldade de lidar com quando tá bom, né? Então, o ser humano, ele é muito diverso e é encantador por causa disso. A gente sempre tem alguma coisa nova para descobrir. Você né? falou uma coisa ótima, porque as pessoas, às vezes, a gente sempre fala assim, dificuldade de lidar com aquilo que não tá legal, com aquilo que tá ruim. Mas muitas pessoas têm dificuldade de lidar com o que é bom. E aí, o que acontece? Então, né, porque tem uma tendência a estar reclamando às vezes de tanta coisa, e a hora que acontece uma situação boa, que a pessoa conquista, parece que ela está fora do lugar, que ela saiu da zona de conforto, porque dentro da mente a gente também precisa ter espaço, né, para poder suportar o que é bom. O Freud dizia assim, né, que diante de alguém fala alguma coisa para você que não é bom, a gente rapidinho fica bravo. Agora, diante de um elogio, as pessoas se desmancham e ficam, às vezes, até sem saber como agir. Constrangidas. Né? Ficam constrangidas. Como se não lhe pertencesse. Exato, e a gente precisa aprender a lidar com essas questões que a gente tem de bom, né? E usufruir delas. Então, talvez aí, nas metas que você está fazendo para 2020, se conhecer seja uma das metas mais importantes. Sem dúvida, né? Eu sou suspeita para falar, mas né, é você que está com você o tempo inteiro, né? Se você não puder ter uma boa relação consigo mesmo, né? Quem que vai poder? Né? Entender o que acontece, estar atento ao que acontece com você. O que você né? sente, o que é confortável ou não. Entender por que você sente e como você sente, né? Às vezes e o que fazer com isso. A gente passa pelas situações sem entender o que aquilo está significando, né? A gente não toma contato com a emoção. Exato. Com o sentimento. Passa por cima, né? Não tem tempo. Não tem tempo. Renata, pra gente encerrar esse especial, deixa uma mensagem aí para quem está em casa sobre tudo isso que nós conversamos. Olha, que a gente sempre tenha desejo, né? Para nos motivar a continuar a viver e paciência para lidar com os desejos que a gente se propõe, né? E que a gente sente, porque quem conquista as coisas são as pessoas que não desistem. Né? Então a gente vê que à medida que você tem uma determinação, você vai ter muita frustração no meio do caminho, vai ter vontade de desistir e não há problema nenhum nisso, porque a gente se cansa, né? O importante é continuar e valorizar as coisas que você faz e a pessoa que você é. Muito bem, muito obrigada. O meu desejo é que você esteja conosco o ano que vem, contribuindo para a saúde e educação. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada a você. E eu desejo um Feliz Natal de muita paz, alegria e renovação para você aí de casa. E que o ano que vem eu também possa continuar contando com a sua companhia. Muito obrigada e até mais.